Síndrome fúngica em homens, quais são os sinais e sintomas que os homens apresentam com mais frequência e que talvez você possa ajudar alguma pessoa aí ao seu lado, seu marido, seu amigo, um namorado, enfim. Homens podem ter sim síndrome fúngica, mas esse assunto é pouco conversado, pouco abordado e muitas vezes eles nem sabem de supercrescimento de fungos, porque, enfim, os cuidados aí femininos. Muitas vezes a mulher busca mais informações, busca mais conteúdo sobre saúde e o homem acaba não se interessando muito por essas informações e acabam aprendendo através aí das mulheres. E vocês que estão aqui hoje podem contribuir compartilhando, convidando homens para assistir esse conteúdo ou compartilhando esse vídeo para que o homem veja e a gente consiga fazer aí um ciclo, um loop de sucesso, porque quanto mais essa informação chega a uma outra pessoa, melhor, assim todo mundo segue aí no caminho certo, que é melhorar o quadro de baixa imunidade, de desnutrição, que é muitas vezes a causa desse supercrescimento de fungos e a pessoa não percebe e fica ali só no loop da medicação. Então usa ali a pomada, tá com coceira, toma alguma coisa, tá com coceira no couro cabeludo, vai lá, usa o shampoo e não resolve. Então é o loop aí, insistir na forma errada, o jeito errado de tratar. Então, pessoas bem nutridas, muito bom dia! Você que está aqui aproveitando este conteúdo. Você que está assistindo o conteúdo gravado, seja bem-vinda também. Quem tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre síndrome fúngica em homens. E depois eu vou responder aí todas as perguntas colocadas aqui nos comentários e também na caixinha de perguntas que eu deixei aberta nos stories. Eu sempre abro essa caixinha de perguntas onde vocês podem compartilhar ali as suas dúvidas, aquilo que você ainda não entendeu sobre os sinais e sintomas, para que a gente possa potencializar e impulsionar o seu tratamento para que você saia de vez desse quadro, porque síndrome fúngica, supercrescimento de fungos, candidíase, infecções por fungos, seja micose ou qualquer outro tipo, tem cura, tá certo? Então, a única forma de não ser curado um supercrescimento de fungos é os casos mais graves aí de internação, que não é a pauta aqui de hoje, mas em algum outro momento eu falo isso com vocês em relação a superfungo ou sepse, coisas do tipo, mas os outros tipos sim tem tratamento, tem cura e não é normal ter infecções de repetição causadas por fungos. Não é normal. Então nós precisamos cuidar aí dessa desnutrição. Então, bem nutridas, sinais e sintomas de síndrome fúngica em homens. Quando a gente pensa no supercrescimento de fungos, muitas mulheres já pensam diretamente em candidíase e aí você pensa também em candidíase peniana. Então, o homem pode ter um supercrescimento de fungos na região do pênis, ali da virilha, que pode comprometer aí a relação íntima, seja entre homem e mulher ou homem com homem. Sim, isso é comum. Tá? Apesar de não ser normal, isso é comum de acontecer e muitas vezes esse homem demora para perceber esses sinais e sintomas. Então, a descamação, a região ali do pênis, do prepúcio, ficar dolorida, ficar ardida, ficar vermelha, com pequenas vesículas, a virilha descamando, coceira persistente ali nessa região, isso é uma sinalização de que tem algo errado e pode ser a presença ali da Candida albicans. Quando a gente fala de síndrome fúngica, há vários sinais e sintomas do supercrescimento de fungos, não é só ali na região íntima. Então, quem está acompanhando o conteúdo aqui pela primeira vez, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, eu estou começando por essa região, porque é a região mais falada, mais interessada, muitas vezes por pessoa que tem esse órgão de choque, mas esse supercrescimento pode atingir sistema nervoso central, pode impactar eixo intestino-cérebro, pode impactar comportamento, seja para questão de agressividade, de ansiedade, de distúrbio ali de comportamento mesmo em si, tanto voltado para a linha da alimentação, então mudar o comportamento dessa pessoa quanto ao consumo alimentar, a relação com o alimento, quanto ao comportamento físico mesmo e ambiental, ali como que aquela pessoa se comporta no ambiente, então ela pode ter reações diferentes por conta desse supercrescimento de fungos.
Mas voltando, a gente já conversa aí sobre essa parte, voltando sobre a região íntima, muitos homens demoram para perceber que há esse problema nessa região por supercrescimento de fungos, porque não há uma atenção ali para aquele órgão. Só vai observar muitas vezes quando está doendo, quando está ardendo de verdade. Então, essa descamação, essa região ficar esbranquiçada, pequenas vesículas. Então, não é normal arder, não é normal doer, não é normal coçar, não é normal descamar. Não é normal. Se está acontecendo isso, é uma sinalização que há algo errado. E diagnóstico médico, muitas vezes é feito com olhar clínico. Então, vai até o profissional, homem normalmente vai no clínico geral ou no urologista, e o médico vai olhar, e muitas vezes pela experiência clínica desse profissional, quando ele tem uma bagagem aí já ampliada, ele observa os sinais e sintomas e muitas vezes ele já chega ao diagnóstico olhando essa região, tá certo? E quando isso acontece, a forma que é resolvida, muitas vezes a forma tradicional, é a mesma que é direcionada a muitas mulheres. É o uso de alguma pomada, de alguma medicação, e a pessoa vai para casa e acabou o assunto. E isso não resolve a causa, isso simplesmente controla ali o supercrescimento do fungo, mas não impede que esse fungo volte. Não impede. Porque o fungo é natural do meio, o fungo é natural do ambiente. Então a gente respira fungo, a gente tem contato com fungos todos os dias e a gente tem fungos dentro de nós. Então essa cândida, ela está presente aí no corpo da maioria das pessoas. O que faz esse volume de fungos crescer, independente seja cândida ou outro tipo de fungos, é o combate pelo sistema imunológico. E quando eu falo combate, não é porque tem que ser difícil, tem que ser sofrido, mas é porque precisa de uma base muito bem construída para essa imunidade conseguir lidar com esse supercrescimento de fungos. E muitas vezes esse homem, ele pode estar com, não necessariamente está, mas pode estar, tá bem? Com um sobrepeso ou com uma obesidade. Então, o sobrepeso pode ser pontual ali na região abdominal, não necessariamente o homem tem um sobrepeso no corpo inteiro. Muitas vezes, principalmente se é acima aí dos 30 anos, é aquela gordura na região da barriga que começa a estocar e aí vai para a região da mama também, e isso impacta em todo o funcionamento hormonal também, porque não é natural ter esse excesso de gordura e por mais que hoje a gente esteja vivendo, deixa eu reforçar isso aqui, a era que a gente pode viver no corpo que a gente desejar, a gente pode se aceitar do jeito que a gente é e tá tudo certo, mas aqui eu vou trazer sempre a informação que vai ser melhor para o seu sistema imunológico. Então você pode aceitar, então o homem pode se aceitar com o corpo que ele está, a mulher também, mas aquilo que não favorece o sistema imunológico, eu vou colocar aqui porque vai favorecer o quadro de supercrescimento fúngico, e se a pessoa não está melhorando, se já está no quadro aí, ou apresentou esse quadro pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, enfim, não melhorou, então é importante ver todos os gatilhos, e isso pode ser um gatilho do supercrescimento de fungos, tá certo? Então, quando a gente pensa em eixo hormonal, eixo intestino-cérebro, então tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso corpo, e principalmente eu estou com um órgão de choque impactado, que pode ser a região peniana, mas eu estou com essa gordura localizada aqui na região do abdômen, na região da mama, isso sim fragiliza o sistema imunológico. Fragiliza porque não está com seu funcionamento natural para que ali tanto os hormônios de base, né, a testosterona livre daquele homem, aquele controle do SHBG, vocês não precisam decorar esses nomes, tá? Mas só para saber que há hormônios de base que devem ali funcionar como uma música, né, uma orquestra, e de repente um desses hormônios começa a ficar impactado porque simplesmente esse estoque de gordura está aumentando com o passar das décadas, isso sim vai fragilizar o sistema imunológico. Aí pensa a seguinte situação, esse homem já está com uma fragilidade porque ele não tem um cuidado, uma atenção pelos ciclos da vida e aquilo que ele precisa incluir a mais, seja de alimento ou de suplemento, para fortalecer o seu sistema imunológico. Muitas vezes ele pode ter um parceiro ou uma parceira que enfim, eles têm hábitos semelhantes, tá certo? Muitas vezes quando você convive muito com uma pessoa, você acaba repetindo os comportamentos dessa pessoa, e aí os dois podem um deles pode ter o supercrescimento de fungos e muitas vezes demora para se perceber que há esse supercrescimento de fungos, e aí continuam tendo relação sem preservativos, e aí
começa um loop ali de troca desse supercrescimento de fungos. Porque por mais pessoas bem nutridas que candidíase, supercrescimento de fungos em partes íntimas não seja uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, se você está com um quadro de síndrome fúngica, esse quadro, até você tratar totalmente esse quadro, você precisa sim usar preservativo e prestar atenção na outra pessoa, então seja um homem com homem ou mulher com homem, prestar atenção na outra pessoa, se essa pessoa tem um supercrescimento de fungos ali nessa região, e aí também essa pessoa precisa se tratar, tá bem? Então, eu comecei por essa parte, mas a gente vai falar do corpo inteiro também, sobre todos os sinais e sintomas aí que o supercrescimento de fungos causa. Então, se a pessoa que você mais convive tem sinais e sintomas, a principal dúvida das bem-nutridas que eu recebi aqui na caixinha é se essa pessoa ela precisa se tratar? Sim, ela precisa, mas ela vai se tratar quando ela quiser. Porque a gente não pode obrigar que o outro faça aquilo que a gente quer fazer por nós. Então, o despertar ele vai ser único, vai ser individual por cada pessoa. Então, muitas vezes ali a questão da relação sexual, da intimidade, essas conversas desconfortáveis que são necessárias, elas muitas vezes não foram cultivadas no início da relação. Então, lá atrás, no começo, ou no início do namoro, ou se é um início de namoro, ainda é uma situação que muitas vezes eu nem conheço a pessoa direito, né? Então, ter esse tipo de conversa pode ser um pouco indelicado pela situação do momento do relacionamento, mas esse tipo de conversa, ela precisa ser naturalizada, tá bem? Porque a fragilidade do sistema imunológico pode acontecer com qualquer pessoa, seja homem ou mulher, e pensando em região íntima, se esse homem tem esses sinais e sintomas e muitas vezes ele não percebe, e a mulher depois de ter a relação, ou homem com homem, depois de ter a relação, tem ardência, tem desconforto e vê que não... logo depois que eu tive a relação, eu tenho sinais e sintomas de candidíase ou de desconforto, de ardência e tudo mais, isso não é normal, tá bem? Então, os dois ali precisam ser tratados, tá certo? Então, começamos por essa parte aqui, e eu vou continuar, depois de falar de outras partes do corpo, aí que são comuns, os sinais e sintomas, gatilhos principais, aí muitas vezes que acontece com os homens, que também acontece com as mulheres, essa questão do sobrepeso, da obesidade que eu falei com vocês, que isso é claro, fragiliza todo o nosso sistema imunológico, a questão de uso de antibióticos. Então, se por exemplo, esse homem utilizou antibiótico durante o ano de 2021, 2 vezes, 3 vezes, ou que seja um ciclo de antibiótico. A partir do momento que você utiliza antibiótico ou corticoide, você já fragiliza a sua imunidade. Então, você pode ter mais risco de desenvolver um supercrescimento de fungos, tá? Então, isso acontece com homens também. Por isso que toda vez que você utiliza a medicação, você precisa aí aplicar a terapia nutricional para recuperar esse sistema imunológico e também, se necessário, entrar com suplementações específicas, eu coloco lá no método, tá certo? Então, o antibiótico, por mais que ele livre você da morte, porque ele deve ser utilizado em casos graves, então não tem o que fazer ali durante uma infecção, precisa ser utilizado aí o antibiótico, ou por exemplo o corticoide, tá? Que tem diversos efeitos colaterais, então por isso que precisa ser utilizado realmente numa situação que não há outras opções. Então você utiliza esse tipo de medicação e isso sim pode enfraquecer o teu sistema imunológico e abrir as portas para o supercrescimento de fungos, porque fungo é oportunista. Então, abrir uma oportunidade, então cair um pouco a sua proteção em termos de boas bactérias, e naquele dia que você já estava um pouco mais deprimida, ou um pouco mais deprimido pensando em homens, que é esse o foco, então o homem estava ali já não se alimentando muito bem, ou já tinha hábitos ruins e fez o uso do antibiótico, isso sim pode favorecer o supercrescimento de fungos, seja por Candida albicans ou outro tipo de fungo que esse homem tem essa predisposição, tá certo? Outra causa, outro gatilho para esse supercrescimento de fungos em homem é a questão da insulina alta. Então, quando eu penso em hemoglobina glicada, você não precisa fazer exame, o homem não precisa fazer exame para entender isso, mas eu já vou trazer aqui exemplos para ficar claro e ficar fácil de saber quando um homem tem uma hemoglobina glicada alta ou uma insulina alta,
que são os hábitos, é o comportamento, aquilo que o homem come no dia a dia. Então, esse tipo de comportamento favorece, é um gatilho para que o supercrescimento de fungos aconteça, principalmente se esse homem teve que fazer o uso aí de antibióticos. Então, é você prestar atenção aí no consumo de bebidas alcoólicas e de alimentos de rápida absorção, então ultraprocessados, tá certo? Então, esses são os gatilhos aí mais simples de serem observados numa rotina. Claro que há vários outros, mas estou falando aqui dos mais básicos pra gente começar com tudo a entender aí essa jornada de supercrescimento de fungos, que pode acontecer com qualquer pessoa, porque fungo não é só escolhe mulher para crescer, né? Pode crescer em qualquer ser humano ou qualquer ser vivo. Então, qualquer alimento, qualquer ser vivo no sentido de que tem vida ali nutricional. E no ambiente também pode crescer ali o fungo em qualquer espécie de planta, enfim. Então, pessoas bem nutridas, homem, se você é casado ou casada com um homem e percebe que esse homem tem coceiras persistentes, coceira no couro cabeludo, coceira no ouvido, coceira na região íntima, descamação, então os pés, então ali olha para os pés, há uma descamação, a pessoa fica ali às vezes conversando e fica coçando alguma região, às vezes fica algo automático até, um piloto automático, a pessoa nem percebe jamais que tem essa descamação, tem manchas na pele. O crescimento da cândida em região íntima ou em mucosa vai causar aí pequenas vesículas ou pequenos machucados, que pode até ser confundido, por exemplo, com afta em algumas situações, tá bem? Placas brancas, região íntima, né? Você pega o pênis, abaixa ali o prepúcio e vê ali alguma placa branca. É higienização ou está com supercrescimento de fungos? Então, isso dá para ser avaliado. Tá vermelho e tá ardendo. Então, tá com uma descamação ali persistente. E aí você observa na virilha também tem essa descamação. Às vezes a região até pode mudar de cor. Então, isso é uma sinalização de supercrescimento fúngico. Pessoa que fica o tempo todo limpando ali, tendo a necessidade de limpar o ouvido ou com coceira no ouvido. Então, o homem, muitas vezes, começa a ter o supercrescimento de fungos no couro cabeludo, a caspa mesmo natural pela questão do excesso de oleosidade, enfim. Só que esse homem tem ali os diversos gatilhos ativados, são vários, mas aqui eu citei alguns para vocês. E esse homem tem ali um sistema imunológico já mais fragilizado. Aí o que acontece? Pode ocasionar e pode aparecer, então surge, vai embora, começa e vai embora, e os sinais e sintomas em partes do corpo, em regiões diferentes, e não necessariamente fica ali estagnado. Então, isso é uma informação extremamente importante. O nosso ecossistema, isso que acontece no nosso corpo, é extremamente volátil. Então, muitas vezes a pessoa está ali com a queixa, aí a pessoa fala assim, foi embora, não tenho mais. Mas aí, de repente, passou algumas semanas, voltou. Não é que simplesmente curou e agora o homem ali teve o problema de novo. É porque não foi, de fato, tratado a causa daquilo ali. Então, esse ecossistema, como ele é volátil, muitas vezes o órgão que está incomodando pode ser o ouvido, aí de repente começa um desconforto na região da virilha. Eu tô com desconforto no couro cabeludo, aí depois alguma dobra, alguma outra região do corpo começa a descamar. Então, tudo depende da fragilidade do sistema imunológico dessa pessoa. E quando eu falo fragilidade, essa fragilidade quase não saiu. Matinal, né? Então começa a dar umas travadas. Quando eu penso nessa fragilidade, ela pode ter começado, muitas vezes, lá atrás, né? Então, quando olha-se a cronologia, a vida dessa pessoa, então as infecções de repetição podem ter começado ali na infância, então com os usos persistentes de antibiótico. Então, teve uma amidalite, teve algum problema de saúde, teve um ano, teve outro. Então, quando é estudado a cronologia, muitas vezes, tanto do homem quanto da mulher, eu sei que a pauta aqui nós estamos conversando sobre homens, mas isso acontece de forma semelhante com mulheres. Os sinais e sintomas são extremamente semelhantes. É claro, tem algumas particularidades nas partes íntimas e algumas regiões do corpo que acabam sendo individuais, mas de um modo geral, os sinais e sintomas são muito semelhantes. E muitas vezes, pela história, por toda a cronologia dessa pessoa,
você fica muito bem claro porque esse supercrescimento de fungos está acontecendo agora. Foi uma coisa que ela fez semana passada, ou que fez ontem, ou foi o que foi consumido no jantar de ontem que gerou essa fragilidade. E sim foi a falta de bagagem de saber de fato o que é nutrição e o que é alimentação, que são duas coisas diferentes. Então, quando eu penso em me nutrir, é diferente de me alimentar. E essa pessoa começa a ter sinais e sintomas e acredita que isso é natural, porque tem várias pessoas que têm esses sinais e sintomas. Fala assim, eu conheço outras pessoas que têm esses sinais e sintomas. Então, o homem fala ali com o amigo, eu também tenho essa coceira aí, também tenho esse desconforto, porque você acaba convivendo com pessoas parecidas. A gente vive com pessoas um pouco semelhantes a nós, né? Então, a questão do espelho e acaba normalizando a situação. Mas isso não é normal, tá certo? E não necessariamente o quadro de síndrome fúngica, ou falando em parte íntima, individual, mas dificilmente uma pessoa que tem candidíase, então um homem que tem um quadro de candidíase terá só a candidíase, ele tem outros sinais e sintomas, mas é porque o órgão de choque que incomoda, que dói, é onde a pessoa vai prestar atenção. Não necessariamente a causa é uma questão de parceiro ou de parceira, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, é porque a outra pessoa tem e é por isso que eu acabei desenvolvendo e tudo mais. A relação, claro, se a pessoa tem e não está acontecendo um tratamento em conjunto, esse loop pode continuar, mas isso pode acontecer com pessoas que não têm relações sexuais, tá? Uma pessoa virgem, por exemplo, pode ter o supercrescimento de fungos nas partes íntimas, tá certo? Então, até hoje em dia é comum você ver meninos muitas vezes com descamação, com dermatites, associado com o quadro de síndrome fúngica e persistente, ou meninas com candidíase que nunca tiveram relação sexual, tá certo? Então, não vejam isso necessariamente como uma questão relacionada a sexo, tá bem? E pessoas bem nutridas. A questão de supercrescimento de fungos em homens, que muitas vezes passa-se despercebido, essa questão do eixo intestino-cérebro, muitas vezes o homem tem ali já uma sinalização e o comportamento desse homem começa a ficar cada vez mais reprimido. Então, o reprimido está associado com deprimido. Então, um homem fechado, um homem que gosta de ficar ali como se ficasse ali dentro de um mundo, de uma bolha em casa, não gosta de fazer atividades assim que tragam prazer, bem-estar, porque esse supercrescimento de fungos mexe com a produção natural de hormônios do bem-estar. Então, quando a gente pensa em serotonina, dopamina, tudo isso que traz ali a sensação de vigor, seja nos homens ou nas mulheres, com esse supercrescimento de fungos, muitas vezes esse eixo, quando eu falo aqui pra vocês, eixo intestino-cérebro, porque é uma comunicação direta. Então esse homem começa a querer ficar mais assistindo futebol, tô dando exemplo de futebol, mas pode ser qualquer coisa, né? Enfim, televisão, gosta de ficar mais ali na cama, no sofá, não faz muitas atividades, não tem vigor, não tem energia, não tem vitalidade. E até para as questões sexuais também, a questão do desejo e a questão do libido, que são duas coisas que a gente conversa de forma diferente, são duas coisas diferentes, mas o desejo e o libido desse homem também diminui, tá certo? Seja por mulher ou seja por homem, independente do que esse homem goste, tá certo? Porque todo o eixo do comportamento desse homem está impactado, não só por uma questão de, é porque ele tem um problema individual ali, precisa usar uma medicação para tratar isso. Não necessariamente. É claro que tem alguns casos que pode ter a necessidade. Mas quando você olha o comportamento desse homem, as escolhas desse homem, o estilo de vida desse homem, então os sinais e sintomas, o quadro de desnutrição instalado na vida desse homem, então mantém a frequência e repetição, muitas vezes, de escolhas nutricionais. Então o homem se alimenta, uma superalimentação às vezes, ou uma alimentação normal, mas não há nutrição. Então, esse sistema imunológico não tem como se defender desse supercrescimento de fungos. Tá fazendo sentido aqui para vocês o que eu estou falando? Como que um sistema imunológico vai combater o supercrescimento de um fungo se ele não tem ali aquilo que ele precisa de base para manter esse corpo equilibrado?
Então, se um dia faltou aquilo que eu preciso para deixar ali o meu corpo agindo, trabalhando, se um dia faltou, e dependendo da situação do que aconteceu no meu dia, a dinâmica de trabalho foi maior, eu estou em situação de estresse, de algo que eu não consigo resolver, porque o estresse persistente é aquilo que eu não consigo resolver, e eu me mantenho nesse loop aí, nessa situação, e eu não sei o que é nutrição, porque a maioria dos homens não sabem o que é nutrição, eles sabem o que é alimentação, e isso pode também, isso eu vejo que muitas mulheres têm essa questão também, mas a maioria que acompanha aqui o conteúdo tem essa virada de chave, e o homem demora mais, até por isso que é importante você compartilhar esse conteúdo aqui com o homem que você conhece, que tem os sinais e sintomas aí de síndrome fúngica, tá certo? Então, o homem ele demora para perceber que há uma desnutrição, ele demora muitas vezes, ele vai buscar fazer check-up da doença e não check-up de saúde, tá? Então, até mesmo a mulher demora para ter a virada de chave de entender o que é um check-up da saúde. Porque o check-up da saúde é isso que a gente deve fazer, mas quando a gente já tem a base muito bem construída, a terapia nutricional aplicada e tudo mais. Aí fica só ali na busca de doença, né? Então, fica ali, eu tô com sinal e sintoma, deixa eu buscar a doença, deixa eu usar o remédio, e a base ali daquilo que vai suprir, que vai combater o que está causando esse enfraquecimento do sistema imunológico não é tratado, tá certo? E aí não vai embora o problema, persiste, tá certo? Então a questão de gordura aqui que eu vejo que vocês estão comentando e que já foi falado bastante na caixa de perguntas, gordura na região da mama e do abdômen, que é muito prevalente, isso enfraquece sim o sistema imunológico, aumenta estradiol, pode baixar a testosterona livre, esse homem perde sim mais desejo e também perde a libido, porque impacta diretamente a questão hormonal, a questão do estímulo, tá certo? Mas esse loop é uma cascata de coisas que vão acontecendo. E aí, por conta desse impacto no eixo hormonal, isso também está diretamente relacionado com o sistema imunológico, isso mexe com autoestima, isso mexe também com questão de vigor, de vitalidade, de energia, e começa ali um loop de enfraquecimento da postura masculina, independente se ele gosta de homem ou gosta de mulher. Então, um homem que vive reprimido, que vive acolhido ou que não tem muita energia para executar as suas tarefas. E quando a gente fala até por essa questão aí sexual, né, de desejo, de libido e tudo mais, que exige ali uma troca, né, seja do homem com homem, mulher com mulher, então a questão desse desejo ser estimulado, aquilo que você olha todos os dias, aquilo que você vê num companheiro, numa companheira, é o que vai trazer o teu desejo. Então a admiração, fica muito difícil você admirar uma pessoa que não tem um autocuidado. Então, muitas vezes a mulher está ali dentro de um quadro de síndrome fúngica, ou um outro homem, enfim, está ali realizando o tratamento e a outra pessoa não está zero com cuidado ali com relação ao corpo e tudo mais. Então, essa onda que está diferente, isso pode impactar, sim, ali na questão do comportamento sexual do casal, mas que com o tempo e com conversas, muitas vezes desconfortáveis, mas conversas bem realizadas, isso pode ser ajustado e você pode melhorar o quadro, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, infecções persistentes, então infecções de repetição, então seja, como eu disse, micose, a candidíase peniana, as coceiras, infecção urinária, distúrbios de comportamento, então uma pessoa que tem altos e baixos o tempo todo em relação ao seu comportamento e você olha a nutrição dessa pessoa, está totalmente incompatível com aquilo que ela deseja ser e ter, tá? Então, os distúrbios de comportamento estão totalmente relacionados ali com essa questão de supercrescimento de fungos e com nutrição incompatível, tá bem? Então, a questão da pele. Então, você olha a pele da pessoa está fragilizada, seja por manchas, por acne, tá? Então, um homem que apresenta uma acne, independente da idade, assim como a mulher, não é normal, apesar de ser comum. Então, isso é uma sinalização que esse supercrescimento de fungos, associado, claro, com outros sinais e sintomas, está acontecendo. E a nível intestinal, há uma fragilidade ali na camadinha dos intestinos, então a absorção de nutrientes não está sendo suficiente e também a barreira desse intestino não está adequada para combater, para eliminar aquilo que é toxina, que o fígado tem um trabalhão para fazer essa filtragem, então passa ali pelo fígado,
passa pelos rins, vai para os intestinos ou vai para a urina, então toda essa cascata de eliminação, ela está fragilizada e a pessoa pode ter ali também um sinal muito frequente, que é a questão de infecção urinária de repetição. Isso pode acontecer com homem, pode acontecer com mulher também, e muitas vezes a pessoa acredita que é só uma bactéria e vai no médico, e o médico dá um diagnóstico que acaba sendo o comum ali, é a E. coli, essa bactéria que está presente, não é feito cultura muitas vezes, ou faz até um exame de urina para ver a presença da infecção, enfim, que pela clínica ele já chega à conclusão, mas não consegue perceber outros sinais e sintomas. Às vezes a pessoa tem uma descamação, tem uma candidíase peniana, tem muita caspa, tem muita coceira, mas isso em consulta não é discutido, não é conversado. E aí com o uso do antibiótico, a pessoa vai lá, o homem vai lá e toma o antibiótico para combater alguma infecção, isso fragiliza. Não estou falando que não é para usar um antibiótico, tá bem? Estou falando que o uso do antibiótico sem usar ali, aplicar terapia nutricional associada para nutrir o corpo, para de fato controlar o supercrescimento do fungo, isso não é executado, tá? Então, se eu falar aqui, com a maioria das pessoas que utilizaram antibiótico, a pessoa não tem essa base construída de saber o que tem que ser feito após utilizar antibiótico. Continua fazendo o que sempre fez, continua levando a vida do mesmo jeito. Não é incluído alimentos e suplementos ali na rotina daquela pessoa para combater esse supercrescimento, tá certo? Então, essa pessoa não tem essa bagagem, usa ali a medicação e o que acontece? Fragiliza o sistema imunológico e o corpo vai lá e entra na cascata de baixa imunidade e continua com as coceiras, com as descamações, ou pode ter a candidíase peniana ou outros sinais e sintomas. Pessoas bem nutridas, os sinais e sintomas, eles são diferentes para cada pessoa, não é fixo. Síndrome fúngica não é só candidíase. Síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas e cada pessoa tem órgãos de choques diferentes. Há pessoas, homens, por exemplo, que pode ter, como eu disse, a descamação na virilha, uma micose, uma caspa persistente. Há outros que pode ter ali uma dermatite, então uma descamação ali nas mãos, pode estar ali com um sobrepeso, então com uma gordura na região do abdômen, da mama, do peitinho, que não é normal, tá certo? E aí também tem ali algum problema bucal, então você olha ali para a boca do homem, há uma sinalização, um biofilme ali causado por fungos, tá certo? Então cada pessoa apresenta um supercrescimento de fungo, uma resposta a esse supercrescimento de fungo diferente, porque você é metade DNA do seu pai, metade DNA da sua mãe, então você tem uma representação ali de DNA tua, tá? Nós somos aí 99% semelhantes, mas temos a porcentagem diferente de acordo com o nosso DNA. Então, a resposta que o nosso corpo terá a um supercrescimento de fungos, então, é diferente para cada pessoa. Então, tem homens que cada homem ali, quando chega com as queixas, eles têm sinais e sintomas, assim como mulheres, totalmente diferentes, tá certo? Então, não é só candidíase, tá? Não se resume a candidíase. É conjunto de sinais e sintomas persistentes e isso está associado a um diagnóstico, né, médico ali de algum supercrescimento de fungos que a pessoa tem, que muitas vezes vai e volta e que ela não prestou atenção em outros sinais e sintomas, que ela já vem colhendo esses sinais e sintomas, colhendo na forma negativa de se expressar, colhendo aquilo ali e não associou com esse supercrescimento, tá bem? Então, é importante aqui relatar isso, tá certo? Então, problemas de pele, como eu disse, sim, eu vi aqui algumas pessoas perguntando, eu vou começar agora a responder as perguntas das caixinhas, tá? Sim, é bem comum, tá? Órgão de choque pele, órgão de choque região íntima, couro cabeludo, isso acontece com muita frequência, cada pessoa tem um órgão de choque diferente, tá bem? Eu deixei anotado aqui algumas informações sobre infecções. Eu acredito que eu falei de tudo que eu tinha separado aqui para vocês, dos pontos mais óbvios, tá certo? Então, a síndrome fúngica sim pode passar de uma pessoa para outra, apesar de não ser considerado uma IST, mas isso vai depender, claro, da fragilidade do sistema imunológico da outra pessoa, tá bem? Então, às vezes a pessoa tem um contato e pode não desenvolver, mas se essa pessoa, que a grande maioria das pessoas não tem ali um ciclo de nutrição adequada, ela vai lá e está com um sistema imunológico mais fragilizado, seja por uso de medicação, desnutrição associada, enfim, outros gatilhos, e aí continua com essa questão
não digo a palavra contágio, né? Porque fica parecendo assim, eu me contaminei ali daquela pessoa. Mas é porque, bem nutridas, a nossa microbiota, ela é compartilhada o tempo todo. Por mais que seja por uma pessoa que está... Você tem um amigo que é muito próximo de você, as pessoas que você convive, a gente compartilha a microbiota. Então, a pessoa que você tem mais intimidade, então, quem você beija na boca, quem você tem o toque de pele, quem você tem relações íntimas, troca de fluido, você tem a troca de microbiota também o tempo todo, tá certo? Então, essa troca de microbiota, se não está sendo positiva, ela precisa ser conversada. É claro que a outra pessoa não tem a obrigação de mudar porque você quer, ela vai mudar porque ela quer. Essa escolha acaba sendo um pouco, eu sei, egoísta. Tem algumas pessoas que falam assim, eu tô mudando porque eu quero que você melhore e tudo mais, mas ela no fundo, ela quer melhorar também, ela quer ter um resultado melhor e isso precisa ser despertado. E nem todo mundo tem esse despertar em conjunto. Um casal não vai ter esse despertar muitas vezes em conjunto. Isso precisa ser respeitado. Então, enquanto a outra pessoa não tem esse despertar, se o seu órgão de choque for a região íntima, é importante que você use preservativo sim, independente se você é casado, use o preservativo para você, até você concluir o seu tratamento, se o seu sistema imunológico estiver ótimo e o seu parceiro ou parceira ali ter uma virada de chave para tratar o quadro de síndrome fúngica, tá certo? Então é importante você ter aí essa visão, tá certo? Troca de microbiota acontece aí pele por pele e órgão, fluidos e tudo isso, tá bem? Mas não é a causa disso, tá? A causa de síndrome fúngica, quem tá perguntando aqui de alimento, não é a pauta, tá? Pessoas bem nutridas. Então, a pauta é síndrome fúngica para homens, sinais e sintomas. Então, toda vez que vocês entrarem aqui no conteúdo, eu coloco o título pra gente conversar sobre o assunto específico. Eu sei que vocês têm curiosidade sobre o que comer, o que não comer. Há conteúdo sobre isso no IGTV, tá certo? Então, já tem conteúdo. Eu sei que há pessoas novas por aqui. Já tem conteúdos produzidos sobre isso. Mas hoje aqui a nossa pauta é homem, sinais e sintomas de síndrome fúngica, tá bem, Márcia? Então, homem com diabetes tem mais problemas de síndrome fúngica? Sim, insulina alta, hemoglobina glicada alta, a pessoa tem mais predisposição porque ela é imunodeprimida, ela tem uma fragilidade no sistema imunológico dela. Então, muitas vezes fala assim, tenho ali a insulina um pouco alta, acima de 7, ou a hemoglobina glicada alta, mas enfim, né, eu tô ali tomando a metformina e tá tudo certo. E aí você olha que a pessoa não tem o conhecimento do que é uma desnutrição e que isso vai levar, né, o processo ali de vida dela, como vai ser triste a sobrevivência dessa pessoa, porque viver é diferente de sobreviver. Viver é o conseguir realizar todas as tarefas, tudo aquilo que eu tenho vontade com o meu máximo, com o meu nível de energia extremamente elevado. E é para isso que você está aqui. Não é para você viver extremamente medicado e ter a sua limitação. É claro que se você tem a necessidade de utilizar uma medicação por um diagnóstico que não tem reversão, tá tudo certo. Mesmo assim, a nutrição tem muito a fazer por você. Você pode reparar, reconstruir o seu corpo de uma maneira muito sábia, tá certo? Você precisa de uma bagagem para isso. Agora, encarar, eu fui diagnosticado com diabetes ou com uma insulina alta, tenho gordura nessa região, gordura na região da barriga pontuda, gordura na mama, encarar isso como uma vida que tem que ser assim e que tem que viver reprimido, com baixa libido, baixo desejo, com descamações, com coceira, não, gente, não tem. E eu sei que no começo de um quadro de síndrome fúngica, buscar essa virada de chave, ela exige que a pessoa tenha aí bastante conhecimento, esteja aqui em contato com o conteúdo dia após dia para impulsionar de fato essa virada de chave, porque o eixo, como eu disse, eixo intestino-cérebro está impactado. Então, essa pessoa, ela vai ser coordenada, muitas vezes pelas más bactérias e o supercrescimento de fungos, a continuar fazendo o que está fazendo, a viver a vida daquele jeito. Porque você está alimentando, ampliando o crescimento daquilo que faz com que você tenha escolhas ruins. Porque o que comanda, muitas vezes, as nossas escolhas, os nossos comportamentos, a nossa agressividade, a nossa felicidade,
é, de fato, aquilo que vive dentro de nós, tá certo? Então, são os trilhões de micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo, principalmente aí dos nossos intestinos, tá certo? Então, o homem que tem aí diabetes tem, sim, mais problemas, assim como a mulher, tá certo? Então, isso não é natural, isso precisa ser tratado, tá bem? Então, fizeram aqui uma pergunta sobre dermatite, se é um sinal e sintoma. Eu já vou olhar aqui os comentários de vocês também, já deixados aqui embaixo. Vou responder essas daqui da caixinha e já vou aí para os comentários. As dermatites, sim, podem ser causadas pelo supercrescimento de fungos, tá certo? Muitas vezes o médico, quando você vai... Eu já tive, né, dermatite de desidrose. Muitos homens têm esse quadro também. Você vai ao médico, é olhado muitas vezes a questão do comportamento, do ambiente, aquilo que você toca, aquilo que você usa, enfim. Essa percepção de outros sinais e sintomas, então se a pessoa tem uma micose, se a pessoa tem uma candidíase, se a pessoa tem coceiras, enfim, esse olhar global, 360 aí do nosso corpo, às vezes não é feito. E aí é tratado só o órgão isolado. Então, dermatite, todas as ites, tá? Então, dermatite, diverticulite, sinusite, rinite, tudo que termina com ite, encara-se como um processo de inflamação de algo que está errado no corpo, tá? Que pode ter relação com o enfraquecimento aí do sistema imunológico causado pelo supercrescimento de fungos. E aí isso precisa ser linkado com os outros sinais e sintomas que essa pessoa tem, tá certo? Então esse homem aí, se ele tem outros sinais e sintomas, então o homem tem muita caspa, o homem tem descamação, tem micose, tem dermatite, é um quadro de síndrome fúngica ali que está presente, tá bem? Luísa perguntou, homens com colite têm maior predisposição para o supercrescimento de fungos? Sim. Então doenças intestinais. Então, quando o intestino já é um órgão de choque, então essa pessoa, ela tem alguma doença inflamatória, doença de Crohn, ou uma autoimune, ou uma colite, enfim, isso já facilita, porque esse sistema imunológico já é mais fragilizado por conta desse diagnóstico. Agora, o que veio primeiro? Essa pessoa tem a síndrome fúngica e desenvolveu a colite, ou a colite fez com que essa pessoa desenvolva a síndrome fúngica? Aí depende do histórico, de quanto tempo essa pessoa tem os sinais e sintomas, tá certo? Então, o gatilho, normalmente a nível celular, leva-se em média 5 anos para que de fato isso seja diagnosticado dentro de um consultório médico. Então, dano celular, então o que está causando dano na célula para desenvolver, por exemplo, a colite. Então, o que começou a causar o dano ali celular a nível intestinal e nessa pessoa? Então, isso aconteceu há muitos anos, que pode ter sido ali por algo que a pessoa nem percebeu, talvez ela nem lembre, e tudo bem, nem precisa lembrar, mas é importante saber que foi uma cascata desse dano celular que gerou inflamação, que gerou desnutrição, que às vezes a pessoa de fato não tinha a bagagem, não conseguia entender o que estava acontecendo ali na rotina, não recebeu uma nutrição adequada para esse processo de reparação, de recuperação. Aí acabou a bateria aqui do meu fone, deu até um tremelique por causa do barulho. E essa pessoa não percebeu ali esse processo de dano celular, foi enfraquecendo o sistema imunológico e aí teve o órgão de choque impactado e que isso pode levar aí ao desenvolvimento de um supercrescimento fúngico, tá certo? Pode ser assim a cascata dessa pessoa, tá bem? Gabriele tá perguntando, ter resistência insulínica piora o corrimento de repetição? Sim, pessoas bem nutridas. Insulina, ela é uma resposta de acordo com o nosso comportamento alimentar. É o comportamento do que você fez ontem, é o comportamento que você está fazendo ali ao longo dos meses, tá certo? Então, seja em homem, seja em mulher. Então, a hemoglobina glicada é o dedo duro. Você precisa fazer o exame para saber que tem alguma coisa de errado? Não é que eu estou falando que os exames não são importantes, mas eu estou dizendo aqui, se você já tem sinais e sintomas de que algo não está legal, o exame check-up da doença só vem para comprovar. Mas se você está prestando atenção no seu corpo, você está observando que tem algo de errado, você já pode tomar uma atitude quanto a isso, tá certo? Então não espere simplesmente o papel vir para você ter a tomada de decisão, tá bem? Então essa questão do comportamento, da falta de nutrição é o que leva muitas vezes a pessoa a ter uma insulina alta, uma hemoglobina glicada alta, seja em homens ou mulheres, tá bem? Nos dois, tá? E que é aquela que pode ter gordura na barriga ou não, tá? A pessoa pode ter ou não a gordura na região abdominal. Deixa eu ver aqui mais perguntas.
Também tá perguntando, a acne muito inflamada em homens pode ser síndrome fúngica? Pode ser uma sinalização, sim, de síndrome fúngica. A acne isolada, a pessoa só tem a acne, não tem mais nenhum outro sinal e sintoma, aí não, tá? Mas a pessoa tem a acne, aí você percebe que a pessoa tem coceira persistente, descamação, ou micose, ou candidíase. Então, é o que eu expliquei aqui no começo, candidíase peniana, ou outros sinais e sintomas, alternância intestinal, sobrepeso, gordura abdominal, insulina alta. Então, esse conjunto não precisa ter todos os sinais e sintomas, então tem 3 sinais e sintomas característicos, aí é considerado síndrome dos fungos, síndrome fúngica, tá bem? A Vanessa colocou aqui, desde a primeira vez que te ouvi falar sobre síndrome fúngica, tive a certeza que meu marido tem, mas ele se recusa a se tratar. É muito frustrante quando você quer ajudar a pessoa que você ama e não consegue. Entendo, Vanessa, perfeitamente a sua situação. Outras bem nutridas colocaram já o relato delas, que elas tentam ali incentivar, mostrar um caminho melhor para o companheiro. Isso pode acontecer com o homem também, né? Essa indicação. Mas isso não vai acontecer simplesmente porque você quer ensinar para essa pessoa algo melhor. Essa busca de mudança, que muitas vezes é encarado como algo, eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto, de comer as coisas que eu gosto, que não tem nada a ver. Na verdade, a pessoa aprende a ter uma percepção sobre a inclusão daquilo que está faltando na vida dela e como ela vai ter uma vida muito melhor, mais produtiva, vai ter mais desejo, vai ter mais libido, vai executar mais coisas na vida dela. Até ela ter essa percepção, isso leva um tempo. Então, por exemplo, você teve o seu tempo aqui comigo, acompanhando o conteúdo, para falar assim, eu quero isso para mim, eu mereço isso. E muitas vezes esse homem, ele está com a autoestima também dele impactado há tanto tempo que ele vai levar alguns meses, muitas vezes algumas semanas, meses, anos, para ter esse despertar, tá bem? O que eu sugiro a vocês, não tente mudar o outro, você pode compartilhar o conteúdo. Então, quando eu colocar aqui um conteúdo relacionado, compartilha de uma forma gentil. Sempre pensa na questão daquilo que eu quero proporcionar ali para outra pessoa, será aquilo que eu vou receber. Então, gentilmente, você compartilha ali um conteúdo para a pessoa, para que ela receba a informação, mas não imponha nada. Impor não vai trazer resultados para o casal, tá certo? Pelo contrário, muitas vezes causa atritos, desconfortos. E quando uma mulher está em tratamento e fala assim, ele não quer fazer nada ali do tratamento e tudo mais, e eu fico querendo que ele faça. Quando insiste nisso, muitas vezes o tratamento ali dessa mulher ou desse homem pode ser impactado, porque ela fica com tanto foco no outro, no que o outro tem que fazer, que esquece de fazer o que ela tem que fazer por ela. Né? Ou por ele, né? No caso do homem é que se trata e o parceiro, a parceira não está fazendo tratamento. Então foca em você, o foco é você é a prioridade, não é o seu parceiro, não é a sua parceira, é você que escolheu viver uma vida melhor. É claro que você se importa com o outro, mas lembre-se sempre que a questão do estímulo, do ambiente, da pessoa que a gente convive, a gente inspira ou é inspirado, tá? Então, a gente influencia ou a gente é influenciado. Então, a partir do momento que você começar de fato, a transpirar uma nutrição diferente, essa pessoa ali, ela vai receber essa mensagem, ela vai começar a se inspirar em você. Você não tem obrigação de inspirar, né? Mas vai ser algo natural, tá certo? E a questão da influência também acontece. Então a pessoa vive num ambiente que totalmente desfavorece o quadro, mas ela começa a fazer algo diferente, ela começa a influenciar as outras pessoas que estão ali ao lado dela, tá certo? É algo que pode levar um tempo. Então é assim que deve ser encarado. Não tente mudar o outro, o tratamento é seu. Então, o foco é em você, mas é importante que você saiba dos sinais e sintomas da síndrome fúngica no homem, tá? Ou se o homem está aqui, saiba desses sinais e sintomas aí em você, enfim. Faça o tratamento em você e aí isso vai ser refletido em outra pessoa pela questão da influência ou da inspiração, tá bem? Ó, a Grazi colocou aqui, meu esposo tem hemoglobina glicada altíssima. Ela colocou, e apareceu dermatite no pescoço, indo pro cabelo e some, barriga grande, vive no banheiro.
Então, forte sinal aí que esse homem está com uma sensibilidade alimentar, então fezes pastosas, gordura na barriga, tem um eixo hormonal descompensado, e a dermatite que vai e volta é uma forte sinalização de que um processo de supercrescimento de fungos pode estar acontecendo, tá certo? Então, você, Grazi, você vai compartilhar os conteúdos com ele, e em algum momento ele pode ter o despertar, tá certo? E é importante lembrar, pessoas bem nutridas, que quando aconteceu o casamento, enfim, ali era uma pessoa. E conforme vai passando os anos, nós mudamos. Então, os ciclos de vida, eles mudam, né? Nós somos seres cíclicos, seja homem, seja mulher. Então, as pessoas mudam para melhor ou mudam para pior. E muitas vezes a fase que a pessoa se encontra, agora se ela está numa fase pior, e para ela avançar para uma fase melhor, pode levar um tempo também. Ou pode não melhorar. Tá? Isso pode acontecer, tá certo? Mas o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Eu vou fazer em novembro, não vai ser agora, um evento voltado para homens, tá? Com conteúdos específicos para homem. O que eu tô fazendo aqui é uma pincelada. E aí já vai trazendo esse homem para cá para assistir esse conteúdo. Se você é homem, traz os seus amigos, o seu namorado, enfim, ou sua parceira, traz aqui pro conteúdo. Se é mulher, traz seu marido, namorado, enfim, porque essa elevação do nível de consciência demora, leva um tempo. Então, a pessoa não é escutando, às vezes, ou lendo um post que ela vai ter esse despertar. Então, ela precisa entrar em contato com o conteúdo e ver os benefícios que ela vai ter, que ela terá em receber ali uma nutrição diferente. Então, eu vou melhorar isso, eu vou receber isso, vai acontecer essa mudança no meu corpo, e a pessoa vai aumentando ali o desejo de realmente viver a vida que ela merece. Porque às vezes ela acredita que ela merece viver uma vida assim. Né? Então, é aquilo que eu comentei com vocês aqui no início. Ou as pessoas que eu convivo têm essa gordura aí na região da barriga, têm esses problemas de pele, têm esse estilo de vida, e eu acho normal viver assim. E aí, conforme ela entra em contato com outros conteúdos, convive com outras pessoas, o efeito espelho vai acontecendo e ela se sente inspirada em ter ali, em receber aquilo que ela merece, que é uma nutrição adequada para tratar esse quadro de desnutrição e controlar esse supercrescimento de fungos, tá certo? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são novas, que estão recebendo conteúdo de síndrome fúngica hoje. Isso que eu estou falando aqui de síndrome fúngica em homens, os sinais e sintomas são semelhantes em mulheres, tá certo? Então, só para já compartilhar aqui para as pessoas novas, tá bem? Que estão aqui. E aí, a Vanessa colocou aqui, Sheila, qual especialista devo procurar para tratar a síndrome fúngica? Pensa assim, pessoas bem nutridas. Você não tem uma parte do corpo separada da outra. Por mais que existam especialidades para questões cirúrgicas, para as questões específicas, para o profissional que estudou muito mais um tipo de doença, se você quer procurar só a doença, você vai no médico específico ali da parte do corpo que você sente incômodo, tá bem? Agora, se você quer buscar saúde, você precisa entender que quando você vai ao médico, ele vai te dar um diagnóstico que é importante, que você saiba o seu diagnóstico ali da parte do corpo que está incomodando você. Então, você vai receber o CID, o nome da doença, seja homem, seja mulher. E quando pensa em tratamento daquilo que você quer nutrir, recuperar e restaurar, eu sei que pode parecer muito distante para muitas pessoas que talvez nunca escutaram um nutricionista falar sobre fungos, tá certo? Mas o que restaura, o que recupera um sistema imunológico fragilizado não é um fluconazol, não é o itraconazol, não é uma pomada, não é um shampoo isolado. Por incrível que pareça, é aquilo que você coloca todos os dias no seu prato de forma estratégica, combinando o jeito certo e com suplementação adequada se necessário, tá bem? Então é nutrição. Nutrição é diferente de alimentação. Então, trago aqui a vocês essa novidade que um nutricionista tem, claro que capacitado em síndrome fúngica, tem a capacidade aí de tratar o quadro de síndrome fúngica, que muitas vezes a pomada isolada ali não trata, tá certo? Por conta do enfraquecimento do sistema imunológico, tá bem? E eu sei que muitas pessoas já, Sheila, mas eu já passei com um nutricionista, então o homem ele já fez algum tratamento com outro nutricionista, enfim. Lembre-se que depende daquilo que o nutricionista tem um enfoque, qual é a área que esse nutricionista atua, ele não tem a bagagem, assim como um médico muitas vezes não tem uma bagagem suficiente de nutrição para conduzir esse tratamento, tá certo? Se o profissional trabalha com nutrição esportiva, muitas vezes ele não tem essa bagagem de nutrição aplicada aí a questões fúngicas da forma específica, né? Então, a experiência clínica, aquilo que o profissional conduz, isso é diferente. E vocês terem esse feeling de entender
qual é a necessidade que vocês desejam, qual é o profissional que vocês devem buscar com o seu objetivo específico daqui pra frente, isso tem que ser muito bem claro. Então, não adianta eu querer só, eu quero emagrecer, mas eu tenho ali um problema fúngico persistente, mas o verão tá chegando, mas o meu foco é só emagrecimento ou ganho de massa magra, e deixa essa micose, essa candidíase pra lá, e eu vou tratar isso daqui. Você pode muitas vezes enfraquecer ainda mais o seu sistema imunológico nesse processo e piorar o seu quadro aí de infecção fúngica, tá certo? Então tenha muita clareza do que você quer pra sua vida, para os seus próximos meses, tá? E essa clareza, você puxando isso, eu não quero ter infecções de repetição, não quero ter problemas fúngicos, isso vai refletir no teu peso. Inclusive ontem, eu estava com a mentoria com as bem nutridas, né? E muitas delas falam assim, eu não quero mais emagrecer, né? Perder peso e tudo mais durante o processo. E questionam essa questão do processo de emagrecimento que acontece durante o tratamento da síndrome fúngica, e eu explico que não é massa magra, que é muitas vezes inchaço, é um processo inflamatório que o corpo murcha, né? Quando ele vai ficando saudável, ele vai voltando pro biotipo da pessoa, que é o natural. Então, qual é o seu biotipo? Lembre-se de um biotipo saudável que você já teve em algum momento da vida. Esse é o seu biotipo, tá certo? E é para esse status que o seu corpo voltará quando você estiver saudável. E muitas vezes a pessoa foca no objetivo errado, ela foca só em ganhar massa muscular, só em emagrecimento, e esquece de tratar aquele problema de base, que é esse problema de base tratado, vai levar o corpo pro biotipo que essa pessoa deseja, né? Para aquela composição corporal que ela deseja. Isso em homens ou em mulheres também, tá certo? Então, deixa eu ver aqui mais comentários de vocês. Tá fazendo sentido o que eu estou colocando aqui de conteúdo? Com um foco em síndrome fúngica em homens. Coloca aqui as dúvidas pra gente fechar esse conteúdo de hoje, tá certo? Pra fecharmos com tudo. A Joelma colocou aqui elevação do nível de consciência, exatamente. Eu até coloquei os estágios do nível de consciência. Muitas pessoas que entram em contato com o conteúdo da síndrome fúngica, principalmente homens, tá certo? Então, nunca ouvi falar dessa síndrome, nem sei o que é síndrome fúngica, isso não é verdade, isso não é real. Então, esse é o primeiro nível, né? Então, um problema inconsciente, a pessoa que não sabe que existe um problema causado por fungos e nem sabe que a nutrição tem um papel importantíssimo para a recuperação desse processo. É aquela pessoa que muitas vezes, eu tô com uma micose, eu tô com uma candidíase, eu tô com uma coceira, eu vou lá e uso alguma coisa e continuo tocando a minha vida do jeito que está. Não vou me preocupar com melhorar o meu sistema imunológico, em recuperar, em reparar o meu corpo, em saber que eu posso atingir um nível máximo de nutrição para eu realizar as minhas tarefas, para eu ter libido, para eu ter desejo, para eu ter a composição corporal que eu quero. Então isso é um problema inconsciente. O problema consciente é a fase que muitos de vocês que estão aqui hoje vocês estão sabendo o que é síndrome fúngica e sabem que tem esse problema e muitas vezes vão tratar e tentar fazer uma manobra isolada, fazer um tratamento por conta própria. Então é pegar aquelas dicas em grupos, sabe? Que grupo que cada um fala uma coisa diferente, que não segue um passo a passo, ou usou isso, usou aquilo. Então tentar fazer manobras isoladas para conseguir um resultado, para reparar um corpo como um todo, e percebe que não tem resultado no tratamento. Então, isso acontece com o homem também. Então, é o problema consciente. Eu sei que eu tenho problema, busco tratar esse problema no caminho errado, mas não tenho o resultado que eu desejo, tá certo? Então, essa elevação de nível de consciência acontece conforme você amplia a tua bagagem. E o que eu trago aqui para vocês de informação valiosa, chave, só tomem cuidado com o excesso, com a bagagem ali, o excesso de informações colhidas em canais diferentes, que muitas vezes você quer se ajudar, você fala assim, nossa, deixa eu ampliar ali, ler sobre isso, sobre conteúdos, e muitas vezes a conduta do profissional, ele atende várias coisas, não tem um foco específico, então o profissional, ele tem linhas de tratamentos aí para coisas totalmente diferentes, então ele acaba explicando coisas diferentes, e você acredita que aquela informação, isso aqui vai me ajudar nesse super crescimento de fungos. Só que não é um tratamento voltado para síndrome, é uma dica, e dica solta não resolve uma síndrome, assim como uma medicação isolada não resolve uma síndrome, assim como um conteúdo às vezes pega ali, eu vi um conteúdo no Rios que falou para eu parar de comer isso daqui que vai melhorar.
você não entender o que está causando a sensibilidade alimentar, ou por que isso fragilizou o seu sistema imunológico, o que você tem que incluir no lugar desse alimento para você não sofrer uma desnutrição, entender toda essa cascata, que não é difícil, tá? Não é algo que você não vai conseguir entender e realizar, mas que você precisa receber essa bagagem para elevar o seu nível de consciência, tá bem? Isso em homens ou em mulheres, tá certo? Isso em qualquer gênero. Síndrome fúngica não tem gênero, tá bem? Não é só, não acontece só em mulheres, acontece com homens também, tá? Só para deixar claro aqui para quem entrou no conteúdo agora. Colocar aqui, a Vanessa colocou, por que homens se recusam a tomar medicação junto com as mulheres? Porque eles têm essa restrição, acredito que ela quis dizer esse bloqueio e tudo mais. Vanessa, se o homem ele não compartilha, não conversa com você, se você não consegue ter uma boa comunicação com esse parceiro, com esse namorado, enfim, com esse relacionamento que você tem, fica difícil até para você desenvolver outras coisas na sua vida. Quando a gente pensa em construção de um relacionamento, eu dando pitacos aqui, mas aqui conversando de uma forma leve, pra gente entender juntas, né, o que muitas vezes acontece nos relacionamentos com o passar dos anos. Muitas vezes a construção desse relacionamento lá atrás, não houve uma conversa inicial, não houve uma conversa sobre dinheiro, não houve uma conversa sobre sexo, não houve uma conversa sobre sonhos. Você se apaixonou por uma pessoa, mas se apaixonou sem conversar sobre coisas que são importantes para você e que às vezes naquela época não eram importantes e que hoje são importantes. E a questão da sexualidade, do sexo, do desejo, ali daquilo que você deseja receber e que você quer oferecer, porque pra gente receber a gente precisa gerar também, oferecer isso, isso precisa ser conversado. E ter essa conversa com a pessoa de hoje, que está vivendo com você hoje, talvez ali se você teve essa conversa há 5 anos, essa pessoa de hoje não é mais a pessoa de 5 anos atrás. Então é preciso ter essa conversa novamente, tá certo? Então traga sempre a pessoa que está com você para receber os conteúdos que você se interessa, mas nunca com um formato de obrigação. Tudo aquilo que você tem a obrigação de fazer, eu sou obrigado a fazer, sem um entendimento da situação, muitas vezes pode fragilizar ainda mais a relação. E um outro ponto talvez essa pessoa, ela realmente, ela tenha, o nível de consciência seja tão baixo, que ela não tem uma informação nem sobre, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis. Porque pessoas bem nutridas, é importante que sempre que você for começar uma relação e você for transar com essa pessoa, seja homem ou mulher, sem preservativos, tenha essa conversa, eu sei que é delicada, mas tenha essa conversa sobre realizar exames. Tá? Sheila, mas já fiz o sexo sem camisinha e tudo mais. Então faça os exames agora, tá certo? Então seja HTLV, seja herpes, seja sífilis, seja o supercrescimento de fungos, os sinais e sintomas, qualquer crescimento viral que acontece no corpo. Então eu tive contato com o vírus, até a situação que nós estamos vivendo atualmente. E isso já impacta o meu sistema imunológico, tudo aquilo que fragiliza o meu sistema imunológico, abre a oportunidade para um supercrescimento de fungos, tá bem? Então, esse ponto é muito relevante. Então, o início de uma relação sexual, de um contato íntimo com uma outra pessoa, exige que seja feito, sim, esses exames preventivos, que é um check-up da saúde. Você não precisa esperar a doença aparecer para fazer um check-up da saúde, tá certo? Então, eu vou ter intimidade, vou casar, ou estou namorando e quero, enfim, construir uma relação com essa pessoa, eu vou conversar sobre ela, sobre essa questão de exames. E essa conversa precisa ser... Ai, meu fone fez barulho de novo, eu dei um pulo aqui. Precisa ser delicada, no sentido de que o nível de consciência, muitas vezes, dessa pessoa é extremamente baixo. Então, ela pode se sentir assim, eu estou acusando essa pessoa de alguma coisa. E não, né? A pessoa pode ter parceiros antes, então teve relacionamentos antes, você também. Então isso é uma conversa natural de adultos. Então 2 pessoas adultas conversam, 2 pessoas infantilizadas discutem, não resolvem problemas, vivem se vitimizando, vivem com foco no problema e não na solução. Então a conversa de 2 pessoas adultas é com esse foco em
em resolver. Vamos conversar sobre isso pra gente resolver questões e ter uma vida melhor, ter uma intimidade melhor, ter mais desejo, mais libido, enfim, ter uma estética melhor, né? Então é um casal aí que se fortalece juntos, tá certo? Então isso é bem importante, tá bem? Eu acho que eu pulei aqui algumas perguntas, deixa eu voltar. Vou de baixo pra cima, tá bem? Não, gente, colocar aqui. Síndrome fúngica é passada pelo sexo. Quem entrou agora no conteúdo, a gente tá já numa fase avançada. O pessoal matinou aqui, começou cedo, tá bem? Então, se você tá pegando conteúdos por partes, não filtre com vídeos assim, tá? Pessoas bem nutridas. Então, assiste o conteúdo inteiro pra você chegar a uma conclusão de qualquer coisa, tá? Então, quando eu deixar esse conteúdo salvo aqui no feed, você vai lá e assiste o conteúdo desde o início pra você fechar a sua conclusão, tá bem? Então, não é isso que eu quis dizer. Quem tem herpes, HPV, etc., pode não apresentar nenhum sintoma? Não, na verdade, uma pessoa que tem herpes, que tem HPV, essa pessoa, ela já está com o sistema imunológico uma fase, se isso está ativo, tá? Porque, por exemplo, HPV, a mulher que entra em contato com HPV, depois de alguns anos, com o fortalecimento do sistema imunológico, isso tende a ir embora. O corpo consegue combater, tá? Tem questões aí de vacina, enfim, mas não vou entrar nessa pauta. E a questão da herpes, assim como a da síndrome fúngica, é oportunista. Então, no momento, a herpes não vai embora, vai ficar ali para sempre no corpo da pessoa. Mas no momento de oportunidade, esse quadro de herpes pode aflorar. E assim como quando aflora a herpes, pode aflorar o quadro ali de supercrescimento de fungos. Então, as duas coisas podem andar juntas. E não se sinta, eu agora vou viver com isso, tô triste, como que eu resolvo? Tem solução, tá bem? Tem como controlar. Até quem está no método, um dos próximos módulos que eu vou liberar é sobre isso, tá bem? Nutrição resolve isso, tá bem? O que faz uma pessoa que foi diagnosticada com HPV não desenvolver futuramente, diminuir as chances de desenvolver futuramente um câncer de colo de útero, é aquilo que ela escolhe como estratégia para se nutrir e combater ali um invasor, tá bem? Então, não é algo que você não possa fazer, pelo contrário, tá bem? O foco aqui é homem, mas eu acabei entrando nesse detalhe de mulher, mas a questão da herpes pode acontecer com homens também. Então, eu até comentei sobre a questão da candidíase peniana. Então, as pequenas vesículas que podem aparecer no pênis, muitas vezes o homem pode ter ali também a herpes e ele nem saber que tem a herpes, tá certo? Mas se apresenta dor, desconforto ali, ou se você visualizar alguma coisa, converse com o parceiro, porque isso tem tratamento e nutrição é a base desse tratamento, tá certo? Não adianta a pessoa vai lá e toma uma ciclovir e fala assim, é isso que eu tenho que fazer, é só tomar uma ciclovir que resolve. Assim como um fluconazol, não é isso que resolve a base, a causa do problema, tá certo? É errado essa visão. Eu sei que muitas pessoas são orientadas por prescritores a seguir esse caminho, mas isso é errado. É o jeito errado de tratar o problema. Isso não trata a causa, tá bem? Deixa eu ver aqui. Nossa, vocês estão com perguntas incríveis aí. Parabéns pela participação de vocês aí sobre o nosso tema, tá bem? O tema hoje é síndrome fúngica em homens, tá? A gente tá falando sobre isso. Não vou entrar em outros detalhes, porque a nossa pauta é voltada para esse conteúdo e depois a gente vai ampliando, tá certo? A questão de sexo, tá bem nutridas, que eu sei que é uma pauta que interessa homens e mulheres, e a gente acaba focando muitas vezes no órgão íntimo, assim, porque acaba sendo o órgão de choque de muitas pessoas, há essa fragilidade, né? Mas não é só nessa região que é o quadro de síndrome fúngica, tá certo? Eu gosto de reforçar isso aqui. Eu sei que as pessoas tendem a ignorar os sinais e sintomas em outras partes do corpo e prestam mais atenção para aquilo que está doendo. Isso aconteceu comigo também. Então, quando eu estava com dermatite, com eczema, me incomodava muito mais quando eu estava com quadro de micose. Então, a micose me incomodava, mas eu falava assim, bom, eu vou resolver isso daqui, mas eu sei que exige tempo e tudo mais. Mas quando chegou a dermatite, a desidrose, a dor ali de fato, você quer resolver aquilo da noite pro dia, né? Então fala assim, eu não quero viver com essa dor. E tá certa, né? A gente não tem que viver com a dor mesmo.
Não estamos aqui para isso. Mas é importante entender que não é só uma parte do corpo sua que está prejudicada. Há outros órgãos prejudicados, o lado de dentro está prejudicado e isso está refletindo o lado de fora, tá certo? Então, quando eu penso em regiões íntimas, né, a mucosa ou alguma IST, isso sim fragiliza o seu sistema imunológico, mas há outros sinais de desnutrição muito aflorados nessa pessoa, e enquanto essa pessoa não eleva o nível de consciência dela, de entender que ela precisa tratar o todo, enquanto ela estiver com a concentração ali, é igual fazer uma manobra isolada, eu vou passar alguma coisa ali na região, só passar alguma coisa na região não trata o funcionamento desse todo. Então, o seu corpo não está com partes isoladas, tá certo? Então, quando eu penso em boca, penso em esôfago, penso em trato digestivo, penso em intestinos, penso em pé, tudo tá grudado, né? Sei que parece que, eu tô com essa parte aqui incomodando, eu vou tratar só essa parte, mas isso não resolve, de fato, aí o problema, tá bem? A herpes não é de difícil controle, tá? O que faz uma pessoa não recuperar, um homem ou uma mulher de um quadro de herpes, é a falta de bagagem nutricional. Então, a pessoa é condicionada a só usar uma ciclovir, uma medicação pontual. É isso que acontece muitas vezes, que essa pessoa é direcionada também. Isso é errado, é o jeito errado de tratar. A mesma coisa, uma pessoa que fala assim, eu tenho candidíase e já fiz de tudo. Aí quando você viu que fez de tudo, a pessoa cortou alimentos sem entender de fato o que está acontecendo ali no corpo dela de desnutrição. Então, está desnutrida, não aplicou ali de forma estratégia a nutrição e também não recuperou o quadro de síndrome fúngica, né? A pessoa está com foco ali só na pomada, na medicação. Isso não é fazer de tudo, tá certo? É possível o homem ter candidíase e não ter sintomas como vermelhidão e coceira? Pode ser que sim, tá? Pode ser, ficou até estranho, né? Muitas vezes o homem, ele está acostumado. Ele pode se acostumar com esse desconforto e isso não ser mais algo incomum. Então, já está acostumado com esse sinal e sintoma. Então, se há uma persistência em algo que é anormal, por mais que não esteja causando um sintoma, porque sinal é aquilo que você vê e sintoma é o que você sente. Então, às vezes você tem um sinal. Então, eu tenho um sinal, por exemplo, de micose. Mas a micose não dói, a micose só me gera uma fragilidade estética. Mas isso com o tempo pode me levar a ter sintomas, mas no início só é um sinal. Eu tô vendo que tem algo errado ali acontecendo na minha pele ou na região, no caso da candidíase, na região íntima, tá? Então isso pode acontecer. Mas é importante prestar atenção em outras partes do corpo, tá certo? Dessa pessoa. A Kátia perguntou, mas o homem que não tem relações pode permanecer com candidíase mesmo depois de tratamento isolado? Pode, porque esse homem pode apresentar um sistema imunológico fragilizado. Então, um homem que não recupera esse quadro de desnutrição. Então, você olha o perfil do homem, e como eu disse aqui, então é um homem que não tem energia, não tem vitalidade. Você olha a composição corporal, baixa massa magra, então volume de gordura ali abdominal, uma gordura na mama, às vezes pode apresentar uma ginecomastia, então há uma alteração a níveis hormonais, e a pessoa fala assim, mas tem que tratar o hormônio, mas tem que tratar a nutrição, gente, o que faz, a base dos nossos hormônios é aquilo que a gente se nutre, tá certo? Não dá pra só tratar uma coisa e não pensar em outra. E aí essa pessoa pode ficar ali com esse sistema imunológico extremamente fragilizado e não recuperar, tá certo? Então continua aí no loop da doença, tá bem? E resolver o sintoma, claro que é a forma mais fácil, né? Então eu estou com um problema, eu vou lá e vou resolver um sintoma. Então eu estou com uma coceira, estou com uma dor, deixa eu passar alguma coisa aqui para resolver o sintoma e vou continuar tocando a minha vida. Principalmente homens acabam fazendo isso por não ter mesmo uma bagagem e bem nutridas. Os homens, quando eles vão ao médico, eles não sabem muitas vezes perguntar as coisas. E quem ensina esses homens a saberem se comportar muitas vezes no médico são os pais desses homens. Então você, como mulher, muitas vezes não foi ensinada pelo seu pai, pela sua mãe, a saber, né? Olhar, ver alguma coisa que está de errado no seu corpo, ou você não aprendeu isso em nenhum lugar. E muitas vezes o homem tem um problema de comunicação, que ele não foi ensinado pela mãe dele, pelo pai dele. E além desse problema de comunicação, ele não tem essa bagagem, essa instrução de saber quais são os sinais e sintomas. Então ele vai no médico e não sabe nem o que perguntar, o que falar.
Ele não tem essa bagagem, não tem esse interesse de pesquisar, apesar de hoje a gente ter tudo na palma da mão. Então, muitas vezes, a pessoa que vive com esse homem precisa direcionar de forma, como eu disse, cautelosa, ter uma conversa aí desconfortável, mas que seja uma conversa aí que agregue para os dois, para que tenha essa construção dessa base, tá bem? Da mesma forma que acontece com uma criança. Eu vejo muitas bem nutridas falando de filho, meu filho tem algum problema, ou minha filha tem algum problema. Mas quem construiu a base da nutrição dessa criança foi os pais dessa criança. Então, quem precisa ser tratado inicialmente são os pais, né? Não é a criança. E isso vai refletir nas crianças. São coisas diferentes aqui, mas é só para ser usado como exemplo, tá bem? E síndrome fúngica, aqui pra gente fazer um link aí de fechamento, a base de um tratamento de supercrescimento de fungos. Então, pensa aqui na base. Essa base é tratar um quadro de desnutrição. Então, uma pessoa que tem um quadro de desnutrição, então um homem que está desnutrido, ele começa a ter sinais e sintomas, porque a partir dos 21 anos, todos nós começamos um processo de envelhecimento. Ninguém fica jovem, não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. E tá tudo bem, tá tudo certo para todos nós. Mas com esse processo de envelhecimento, a gente precisa pensar nas possibilidades do que aquilo que eu comi aos 20 não é o suficiente para eu me nutrir aos 25, não é o suficiente para eu me nutrir aos 30, aos 35, aos 40, aos 45 e assim por diante, tá certo? Então que isso fique muito bem claro. Então essa base aqui, se essa base não está muito bem construída, eu simplesmente colocar só medicações isoladas não faz essa base ficar mais forte, pelo contrário, ela vai fragilizando. E essa fragilidade aqui dessa base, você pensando aí em sistema imunológico e intestinos, ela vai ficando cada vez mais espaçada. Isso deixa com que a facilidade da entrada de invasores, de germes, de micro-organismos e daquilo que o meu corpo não consegue combater, cada vez fica mais ampla, tá certo? Isso, claro que cada um tem a sua história com medicações. Então, se você parar para pensar, você não usou uma medicação a cada uma década. São medicações que a gente teve a necessidade de utilizar, até muitas vezes por não ter a bagagem sobre nutrição. Então você ali teve que usar as medicações e não incluiu nutrição na tua vida. E com isso, continua ali no loop do adoecimento, tá certo? E esse loop do adoecimento é bom para quem? É bom para você? Não, é bom para uma indústria milionária que está aí. Você tem isso, toma isso. Você tem aquilo, toma isso. Agora, falar para você da reconstrução dessa base nutricional aqui não é muito vantajoso, né? Não é muito vantajoso. É mais vantajoso você continuar desnutrido e usando ali medicações isoladas para se tratar, tá bem? Leandro, eu te entendo, viu, Leandro? Isso acontece com mulheres também. Muitas vezes a mulher está ali com quadro de uma infecção de repetição e ela vai lá e recebe a prescrição mais uma vez de uma pomada. E muitas vezes a gente precisa passar por essas situações para ter o nosso elevar ali do nível de consciência, de entender que, isso aqui não tá resolvendo o meu quadro. Porque talvez se eu aparecesse aqui para você e falasse assim, olha, a nutrição pode te salvar, ela vai te resgatar desse quadro de desnutrição e vai reparar o seu sistema imunológico, vai falar assim, não, deixa eu usar que a medicação que é mais fácil, que é mais rápido. Mas como você já tentou isso, você já entendeu que realmente isso não vai tratar essa base aí que te levou a esse quadro de infecção de repetição, tá bem? E é exatamente isso, pessoas bem nutridas, que dentro do passo a passo do método, eu vou traçando ali com vocês, tá bem? Não vou falar sobre isso porque o método tá fechado, as inscrições não estão abertas. Eu vou fazer um evento agora no final do mês de outubro para explicar exatamente o que vocês precisam saber para realizar um diagnóstico nutricional e também entender o quadro de síndrome fúngica e os primeiros passos para vocês resolverem aí o quadro de síndrome fúngica, tá? Seja homem ou seja mulher. E no mês de novembro eu vou fazer um conteúdo especial aí só para homens, porque eu vou entrar em detalhes aí hormonais, mas todos os homens que já estão no método vão receber o conteúdo de qualquer forma, tá bem? Então no final do mês tem esse evento, eu vou falar mais sobre isso nos stories, tá? Para deixar ali, para vocês poderem participar. Não tem custo, tá certo? Vocês podem participar de forma gratuita. É para realmente vocês irem elevando o nível de consciência de vocês e convidarem também as pessoas que vocês convivem para participar desse processo, porque esse ecossistema, essa microbiota, essa troca, ela acontece com todas as pessoas que a gente está ali ao nosso redor. Então você, como eu disse, ou você influencia ou você é influenciada. Se você puder influenciar para o bem, maravilha, a gente começa a fazer aí um ciclo de influências, de uma base de nutrição muito forte
para que cada vez menos a gente tenha problemas persistentes como esses que têm tratamento, que não são normais. A gente não tem que viver com super crescimento de fungos, mas é preciso entender que aconteceu ali uma história no passado de desnutrição, de excessos de medicações que levou a essa fragilidade do sistema imunológico e que isso precisa ser restaurado e recuperado, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá certo? Vou colocar a informação nos stories, tá bem? E sim, depois do evento, a Camila colocou aqui, vai ser liberado o método? Sim, sempre depois do evento. Primeiro eu explico e dou os primeiros passos para vocês de fato entenderem se é isso que está acontecendo com vocês. Se é síndrome fúngica, se vocês querem receber o que eu tenho a oferecer para vocês de tratamento de passo a passo para melhorar esse quadro de desnutrição. E aí você, participando dessa jornada aqui comigo, fala assim, entendi, é isso que eu quero restaurar, eu quero recuperar, eu quero receber aquilo que eu mereço de nutrição, de alimentos e de suplementos, se necessário. E aí você se decidir, entra ali no método que acontece aí a abertura depois do evento, tá bem? Então isso eu aviso quando acabar o evento. Então são 3 dias de evento e no último dia do evento eu explico sobre o método, tá bom? Aí eu passo as informações, como funciona e todo passo a passo direitinho, tá bem? Um grande beijo a vocês, ótimo dia e seguimos!